nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, queridos. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de permitir com que eu faça aquilo que eu mais amo, que é poder pregar a sua palavra. Agradecer ao apóstolo Wellington, não pelo convite, mas por me ceder o seu púlpito. Obrigado pela gentileza. Muito bem. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, a partir do verso de número 8. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do verso de número 8. Diz assim o texto sagrado: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite cercar a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você pode dizer amém? Amém. Queridos, eu quero falar hoje aqui sobre o tema 3 orações e um céu em movimento. O ano era 850 antes de Cristo. O rei de Israel era Jeorão. E Jeorão, ele nasceu em uma família disfuncional. E eu explico por quê. O pai dele se chamava Acabe. Você já ouviu falar no Acabe? 1 Reis 16:30 diz que antes de Acabe não houve um rei tão perverso quanto ele. Ele era uma bênção. E se você está perplexo em saber quem era o pai de Jeorão, segure-se aí, mas perplexo ficarás quando descobrir quem era a mãe dele. A mãe dele era a santa irmã Jezabel, hein? Já dá para imaginar essa casa que ele foi criado, né? Consequências disso, Jeorão se tornou um homem emocionalmente instável, politicamente indeciso e de caráter um tanto que duvidoso. E do outro lado da história, nós temos a Síria. A Síria era o maior império bélico militar da época. E quem era o rei da Síria? Era o rei Ben-Hadad. E o texto que nós lemos diz que Ben-Hadad teve uma ideia brilhante. Ele decidiu fazer guerra contra Israel. Ele decidiu no seu coração invadir Israel, dominar Israel e tornar Jeorão e Israel vassalos da Síria e, consequentemente, pagariam tributos pesados à Síria. Irmãos, eu costumo dizer uma coisa: se levanta contra o capeta, contra o diabo, vai arramar confusão com o endemoniado que você quiser, vai catucar onça com vara curta,
vai mexer em vespeiro, mas não mexe com o povo de Deus, não se levanta contra o servo do Senhor, não se levanta contra a serva do Senhor, porque o fim nós já sabemos, sim ou não? Sim. Salmo 27 de Davi, versículo 5, ele vai dizer: porque no dia da minha adversidade, tu me esconderás no teu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo. Davi está dizendo: no dia mau, quando os inimigos se levantarem contra a minha vida, tu tens um esconderijo para mim, e o mal não vai me achar. Que esconderijo é esse? É o mesmo esconderijo do Salmo 91. Aquele que habita, há um esconderijo em Deus. Quando o inimigo se levantar contra a sua vida, com calúnia, mentira, fofoca, inveja, se levantar contra a tua vida para querer trazer dano para a tua família, há um Deus que te esconde nele no dia da adversidade. E agora o que faz Ben-Hadad? Escute isso aqui, querido. Ele precisava de um lugar ultra, mega secreto para traçar os seus planos, toda a sua estratégia de invasão. Ele precisava de um lugar top secret, ultra, mega secreto, porque os corredores do palácio eram suscetíveis a fofocas, a disse-me-disse. Havia muitos guardas, criados, soldados. Vocês sabem que paredes têm ouvido. Então ele pensou consigo mesmo: já sei o lugar que eu vou fazer essa reunião. E o texto diz que ele faz essa reunião na sua câmara de dormir. Era o lugar mais secreto que ele achou para fazer essa reunião. É como se fosse o salão oval da Casa Branca, ou o gabinete do Kremlin em Moscou. Ele: aqui eu estou seguro, aqui ninguém vai descobrir o que eu vou falar, o segredo, porque se existe algo tão importante ou mais importante do que a informação, é você saber proteger a informação. E agora ele decide: vai ser nos meus aposentos. E ele reúne o seu Estado-Maior, seus oficiais generais, e ele decide uma estratégia, um plano de invasão. Deixa eu te falar uma coisa. Eles agora entram em Israel. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que os exércitos de Israel estavam de prontidão aguardando eles. Coincidência, vamos invadir por outro lado, vamos pelo sul. E quando entram pelo sul, está lá novamente o exército de Israel de prontidão. É muita coincidência. Vamos invadir pelo vale, vamos pelas montanhas. E quando eles chegam lá, estão os soldados de Israel esperando. Com a conclusão que o rei chega, como a gente diz lá no Rio de Janeiro, tem X9, dedo de seta, língua de chicote, eu vou acabar com ele. O rei se sentiu vulnerável. Como é que eu falo algo no meu gabinete? Como é que eu falo algo no meu quarto? Para o meu muro de proteção? Para aqueles que são mais chegados a mim? Se vazou a informação dessa, eu posso morrer, eu posso ser apunhalado pelas costas. Tem X9 aqui, tem espião aqui. E de repente, meu pastor, o senhor conhece a história melhor do que eu, chega agora um servo e diz para o rei: rei, não tem espião. Tem, não tem, tem, não tem. O que está acontecendo então? Rei, tudo aquilo que o Senhor fala aqui dentro do quarto, Deus revela ao profeta Eliseu lá em Samaria. Todo planejamento, estratégia contra o rei de Israel, tudo que o Senhor fala aqui, Deus revela ao profeta lá em Samaria. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz que não existe criatura alguma encoberta diante de Deus. Antes todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele que um dia nós prestaremos conta.
Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz que o olhar do Senhor tudo vê. Tem um ditado árabe que diz que se você pegar uma pulga preta, colocar em cima de uma mesa de mármore preta, dentro de um quarto escuro, em uma noite sombria, mesmo assim Deus ainda vê. Pastor, onde o Senhor está querendo chegar? Quem sabe se levantaram contra a tua vida? Quem sabe se levantaram contra a tua casa, contra a tua família, contra a igreja, contra essa liderança? Eu não sei, querido. Quem sabe talvez você também não saiba. E quem sabe estas pessoas de forma secreta criaram até grupo de WhatsApp. Como roubar a promoção da fulana, como destruir o fulano, como acabar com os planos dele, como invalidá-lo. Eu tenho a palavra de Deus para a sua vida. Deus viu, não gostou e vai te defender. Eu tenho a palavra de Deus para a sua vida. Toda ferramenta preparada contra a sua vida não vai prosperar, não vai prevalecer. Eu não sei se é na sua família, se é na sua rua, se é na sua vizinhança, se é no seu trabalho, se é no escritório, se é na repartição pública, se é no quartel, eu não sei, mas se estão planejando contra a tua vida, não vão prosperar, não vão prevalecer. Aleluia, as máscaras vão cair, Deus vai mostrar quem é quem. O teu nome não vai ser envergonhado, porque você está escondido nele, protegido nele e guardado por ele. Eu acho lindo o versículo 11 que diz: então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. E o versículo 14 diz que então enviou para lá cavalos e carros, um grande exército, os quais vieram de noite cercar a cidade. Escute isso aqui. Os espiões disseram para o rei Ben-Hadad: olha, o tal do Eliseu, que revela tudo, ele está lá em Dotã. E o versículo 14 diz que o rei Ben-Hadad enviou para lá um grande exército. Isso aqui me perturba. Enviou para lá um grande exército. Porque eu parei para pensar, irmãos, eu falei: Senhor, era apenas um homem. Por que enviar um grande exército para prender apenas um único homem? E o que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu queria compartilhar com você, é que o rei Ben-Hadad sabia o perigo que representava Eliseu. Ele sabia o perigo que é um homem de Deus que ora. Ele sabia o perigo que era um homem de Deus, que Deus trazia revelação. Deixa eu te falar uma coisa. É por isso que você está passando essa guerra toda e você não entende. Parece que um grande exército veio contra a minha vida, pastor. Parece que tudo está conspirando contra mim, contra a minha casa. Esse é o nível de guerra. Porque o nível de guerra é proporcional à unção que você carrega. É por isso que às vezes você sente o bafo do leão no teu cangote. Pastor, a batalha está renhida, pastor, está travada. É isso aí. Ele vem com o melhor que ele tem contra nós. O inimigo vem contra nós pesado, com aquilo que ele tem de melhor. Satanás não respeita seu anel de graduação. Satanás não respeita o seu diploma na parede. Ele não respeita o seu grau de influência, ou o que você tem na sua conta bancária, ou se você é amigo do fulano ou amigo do ciclano. Não. O que ele respeita é a unção que você carrega. Se você tem vida com Deus ou se você não tem vida com Deus. Eu vou te dar um exemplozinho aqui. Atos capítulo 19, versículo 13. A Bíblia diz que os filhos do sacerdote Cefas eram 7 filhos. Olha a ideia deles. Foram expulsar demônios, acharam bonito o que o apóstolo Paulo fazia. E aí viram endemoniado e disseram: olha,
nós te expulsamos, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eles eram filhos do sumo sacerdote, olha o nível de autoridade. Sabe o que disse o capeta-chefe no corpo ali daquele homem? Disse assim: olha só, Jesus nós conhecemos, e bem sabemos quem é Paulo, mas quem são vocês? O endemoniado partiu para cima dos 7, 5 conseguiram fugir, ele agarrou 2, e a Bíblia diz que eles saíram todos lanhados e arrebentados. Sabe por quê? Porque o diabo, ele não respeita o que você fala, ele respeita quem você é. Quando ninguém mais vê, mas Deus, ele vê. Quem sabe você está enfrentando um nível de guerra, uma batalha espiritual. Quem sabe as pessoas estão olhando para você e dizendo: mas como é que pode? Ele é crente, ele está passando por isso na família, enfrentando isso com os filhos, é isso no casamento, esse problema que ele está passando. Eles não entendem e não vão entender, mas deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Haverá escape de Deus para a sua vida, haverá livramento de Deus para a sua vida, e eu te provo isso. 2 Timóteo capítulo 3 versículo 11, olha o que Paulo diz a Timóteo: ó Timóteo, quantas aflições, perseguições, tais quais me sucederam em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições eu sofri, mas de todas o Senhor me livrou, mas de todas o Senhor me livrou. Pode vir perseguição, pode se levantar luta, pode se levantar diabo, capeta, injustiça, haverá livramento para a sua vida de todas as perseguições. Aleluia, glória a Deus. Agora a cidade está cercada, e o verso 15 diz que: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo. O moço do homem de Deus aqui é o auxiliar do profeta, né? E quando ele se levantou bem cedo e saiu de casa, o texto diz: eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Olha para cá. Ai, meu senhor, o que faremos? O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? O que eu vou falar para você aqui não é um jargão, não é uma frase de efeito, e não é de um teórico que você vai ouvir o que eu vou dizer. Quando você não souber o que fazer, faça uma oração. A partir do versículo 16, Eliseu faz 3 orações. Quando você não souber o que fazer, faça uma oração. Eu me lembro, irmãos, que alguns anos atrás, nós estávamos para sair de férias lá em casa. Minha esposa não estava se sentindo bem, estava passando mal. Ela não chegou nem a aproveitar direito os passeios que a gente estava fazendo, né? Lá em Israel. Chegou mal aqui no Brasil e foi fazer uma colonoscopia. E ela ainda muito grogue pela sedação. Natália acompanhou bem isso de perto. A médica me chamou, minha mulher estava grogue, não sabia o que estava acontecendo. Disse assim: olha, você precisa procurar um oncologista. Sua mulher está com um blastoma, estágio avançado. Depois eu não sabia que era um carcinoma, um câncer agressivo. Deixei minha mulher em casa aquele dia e fui para a oração. E quando eu cheguei na oração, eu pensei assim: o que eu estou fazendo aqui? Isso é uma fuga, não era para eu estar aqui. Eu tinha que estar em casa vendo, na época, hoje você faz tudo pelo aplicativo do plano de saúde, naquela época era livro, né? Eu falei, eu tinha que estar com o livro da Mil agora procurando um oncologista, eu tinha que estar procurando hospital,
ou no mínimo com a minha esposa, o que eu estou fazendo aqui? E quando eu disse isso na igreja que eu cheguei, o pastor da igreja me viu e me chamou para eu falar, queria me dar uma oportunidade. Irmãos, eu não tinha nada para falar, eu estava atribulado, eu não tinha nada ali para falar, eu queria oração, mas ele insistiu tanto que chegou a causar um constrangimento, porque o povo olhava para mim, olhava para ele, e eu vendo aquele constrangimento, eu subi no altar. E quando eu subi no altar, que eu peguei o microfone sem saber o que falar, eu senti uma mão aqui, no meu ombro esquerdo. Era o pastor da igreja, eu não sabia, só fiquei sabendo depois, porque antes de eu me virar, o pastor profetizou. Ainda há homem de Deus, irmão. Deus ainda fala, você crê? E ele profetizou e disse assim: sou eu, Jesus, o teu amigo. Vede aí este vale adiante de ti. Te digo que tu não passarás sozinho. Eu atravesso contigo, e do outro lado tu cantarás o hino da vitória. E foi o que Deus nos deu. Vitória total e absoluta sobre o problema. Foram 6 horas de cirurgia, ela tirou 15 centímetros do intestino. Foi uma guerra, e se passaram 10 anos. Todos os exames que ela faz até hoje, tudo ok, para a glória de Deus. Quando você não souber o que fazer, faça uma oração. Isso aqui não é jargão, não é frase de efeito para mexer com o teu emocional, porque você está numa igreja séria. Você quer saber do que a oração pode fazer? Você sabe por que eu estou falando isso para você? Porque talvez você esteja subestimando uma ferramenta poderosíssima que Deus te deu. Você está para lá e para cá desesperado, e essa ferramenta se chama oração. Você quer saber do que a oração é capaz? Diga amém. Isaías capítulo 38 diz que o rei Ezequias estava doente, e Deus fala para o profeta Isaías: manda ele colocar a casa dele em ordem, porque ele vai morrer. O profeta foi lá e disse: o problema é o seguinte, tu paga quem tu tem que pagar, pede perdão a quem você tem que pedir, coloca a tua casa em ordem, acerta os teus ponteiros aí, porque você vai embora. E a Bíblia diz que o rei coloca a cara na parede, ora e chora muitíssimo. Eu gosto disso aqui, irmãos, porque é uma chave. E Davi descobriu essa senha: um coração contrito e aquebrantado não desprezará Deus. A oração chegou ao céu. Deus fala com o profeta: volta, eu entreguei tudo, Senhor. Volta, a oração de Ezequias chegou. E aí, diz para ele que eu estou acrescentando a ele 15 anos de vida. Não, você não está entendendo, eu vou repetir. Diga a ele que eu estou acrescentando a ele 15 anos de vida. Você sabia que a oração pode te acrescentar tempo de vida aqui nessa terra? Ei, escute aí agora, receba isso aí em nome de Jesus. Aonde o senhor quer chegar, pastor? Se a oração mudou o decreto de Deus, não vai mudar o decreto dos homens. Se a oração mudou o decreto do céu, não vai mudar o decreto da terra. Se a oração mudou o que Deus falou, não vai mudar o que médico falou. Se a oração mudou o que Deus disse, não vai mudar o que esse advogado disse. A oração muda o decreto dos céus e muda o decreto da terra. Vocês lembram de Atos capítulo 12? Pedro estava preso na fortaleza Antônia. A sentença era decapitação. E a Bíblia diz no versículo 5, no capítulo 12, que a igreja fazia contínua, incessante oração por ele a Deus. O anjo chega no versículo 7, abre a porta, quebra a cadeia e arranca Pedro de lá. O anjo foi lá e abriu a porta da prisão, mas quem trouxe o anjo não foi Pedro, quem trouxe o anjo foi a oração da igreja. E eu ainda acredito piamente, irmãos, que quando a
a igreja ora, alguma coisa acontece. A oração chama o céu para a terra, a oração chama Deus para a guerra, a oração ainda cura, a oração ainda sara, a oração ainda fecha a sepultura, a oração ainda transforma filho que os vizinhos dizem não tem jeito, a oração abre portas. Aleluia. O moço, quando viu o exército, ficou desesperado. Ai, meu Senhor, o que faremos? O profeta que tinha experiência com Deus, irmão, quem tem experiência com Deus não se abala por qualquer coisa, né? O profeta disse: não temas. Eles viram a mesma coisa, porém atitudes completamente diferentes. Um fica desesperado, mas o homem que tinha experiência com Deus disse: não temas. Falar não temas é fácil. O profeta diz: não temas, e disse o porquê. Por quê? O texto diz: não temas. Por quê? Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Maior é quem está contigo. Eu não sei qual foi o nível da ameaça, da perseguição, como se levantaram, eu nem sei se está acontecendo, eu só estou liberando a palavra que está vindo no meu coração, porque eu me sinto autorizado pelo céu para liberar essa palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa. Não temas. Pastor, você não sabe o nível da guerra, não temas. Pastor, você não sabe o diagnóstico, não temas. Por quê? Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Maior é quem está conosco do que está com ele. Eliseu faz a primeira oração, e orou Eliseu, versículo 17, disse: Senhor, peço-te que abra os olhos do moço. E viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Querido, você não está sozinho, não. A Bíblia diz que foi para lá um grande exército. Ei, o texto diz que esse exército tinha cavalos e carros. Carros de guerra era a última tecnologia bélica da época, irmão. Só que quando o exército de Deus se apresenta, era exército de ferro. Ele viu cavalos de... Está fraco. Cavalos de... Louvado seja o nome do Senhor. Ele viu carros de... Fogo derrete ferro. Fogo é maior que ferro. Descansa o teu coração. Pode parecer até que você está sozinha, mas você não está sozinha. Não, pastor, não. Porque o Salmo 34, versículo 7 diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Mais uma vez, o anjo do Senhor se acampa. Ele não vem passear como fala, não. Ele chegou para ficar na tua casa. Ele chegou para ficar do teu lado. Ele chegou para ficar nessa igreja. Ele se acampou. Aleluia, aleluia. O Salmo 125, versículo 2 diz o salmista: assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Ou seja, Ele está cercando. Você está cercado por Deus. Irmão, eu vou repetir, você não entendeu, como diz os evangelistas por aí. Você está cercado por Ele, você está guardado por Ele, a tua casa está guardada por Ele. Você não está sozinho neste mundo, ao léu da sua própria sorte. Quem te cerca é o grandão da Galileia, é o poderoso de Jacó. Você está cercado e guardado por Deus. Vocês lembram do cântico de Moisés, quando o mar vermelho se abre, depois ele se fecha e morre Faraó com seus exércitos? No cântico de Moisés, no capítulo 15, versículo 3,
vez Moisés vai dizer algo extraordinário. Ele diz: o Senhor é homem de guerra, Jeová é o seu nome. Oh glória, oh glória. Quem está comigo aqui nessa palavra? Eu estou pregando para 4 ou 5 aqui essa noite. Quem recebe essa palavra? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eliseu faz a segunda oração, versículo 18: e como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Aqui comigo. O exército estava em cima, e a Bíblia diz que eles desceram. Imagina o barulho de um grande exército descendo. Tinha carro de fogo, cavalo de fogo, microfone de fogo, púlpito de fogo, culto de fogo, tinha tudo de fogo, tinha profeta, tinha unção, tinha revelação, mas mesmo assim o inimigo desceu. Querido, guerra vai existir, é batalha, é guerra. Jesus prometeu que seria fácil? Ele disse que valeria a pena, mas ele não falou que era fácil. É guerra, é batalha. O inimigo avançou. Mas escute isso aqui. Eliseu orou e disse: fere-te a estes de cegueira. Eu fico imaginando aquele grande exército descendo. De repente eles ficam cegos. Os cavalos freando. Eles perderam o poder de ação. E agora estão confusos. E agora eles não avançam mais. Quando você ora, o mal não avança. Quando você ora, o mal não progride. A minha oração hoje é a oração de Eliseu sobre a sua família, sobre a sua casa. Confundidos sejam todos os nossos inimigos. Confundidos sejam todos aqueles que querem o mal da nossa casa. Não prosperarão, não prevalecerão, porque o terror do Senhor cairá sobre eles. Cegueira aqui é confusão, vão ficar confundidos e não vão prevalecer. Se você recebe essa palavra, libere o teu melhor, glória a Deus, e o teu melhor, aleluia. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Mais 10 minutos eu termino. Eu acho interessante aqui o versículo 17 diz que o Senhor abriu os olhos do moço, ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Mais uma vez, em redor de, pela terceira vez, em redor de. O exército da Síria cercava a cidade. Mas o exército de Deus cercava o profeta. Mais uma vez, o exército da Síria cercava a cidade. Mas o exército de Deus cercava o profeta, porque o texto diz que era em redor de Eliseu. O que significa isso? O exército de Deus cercava Eliseu. Então, entre Eliseu e o exército da Síria estava Deus. Vocês lembram de Êxodo capítulo 14, versículo 19? Olha para cá. Quando Israel sai do Egito, o exército de Faraó perseguiu Israel. E a Bíblia diz que na frente de Israel ia o anjo do Senhor e a coluna de nuvem. Só que quando o inimigo começou a chegar, se aproximar, o versículo 19 do capítulo 14 do Êxodo diz que o anjo do Senhor e a coluna de nuvem fizeram isso aqui, ó.
aleluia, foram para trás de Israel. Então, entre exército egípcio e o povo de Deus estava Deus. Entre você e esta ameaça está Deus. Entre você e esse endemoniado está Deus. Entre você e essa adversidade está Deus. Ei, querido, eu louvo e glorifico a Deus pela imensa fidelidade dele, porque entre você e este diabo está Deus. Aleluia. Eu já vou concluir. Duas coisas eu termino. Duas coisas que eu acho muito interessante. Versículo 19, então Eliseu lhes disse, eles estavam confusos, cegos, e Eliseu lhes disse, verso 19, não é este o caminho, nem é esta cidade, segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais, e os guiou a Samaria. Aqui o Eliseu, a gente fala no rei, deu um migué, né? Uma expertise. Deus te fez ser inteligente, com capacidade de raciocinar. Às vezes vai ser a ação do Espírito, mas às vezes vai ser a tua inteligência, o teu intelecto. É sobre isso. Sabe o que Eliseu falou para eles? Eu vou levar vocês para o homem que vocês estão buscando. Eu vou conduzir vocês. E a Bíblia diz que Eliseu começa a conduzir eles. Irmãos, quem é que está no controle agora? Diga para pelo menos uma pessoa que esteja próxima a você, vai ter virada. Deus vai te colocar em uma situação, olha para cá. Deus vai te colocar em uma posição em que você tenha domínio sobre o problema. O que significa isso? Isso aí não vai te oprimir. Isso aí não vai te matar. Eu não vim hoje aqui dizer para você que teu problema vai acabar de hoje para amanhã, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, que Deus vai te colocar em uma posição em que você tenha domínio sobre isso, para que isso não venha te infartar, acabar com a tua saúde, acabar com a tua paz, até que Ele venha e te dê vitória total e absoluta sobre o problema. Eu vou explicar de maneira bem simples, você vai entender melhor agora. Vocês lembram de Mateus 14, a partir do verso 22, a tempestade? Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos pensaram que é um fantasma. Você lembra dessa história, né? E aí Pedro diz, se és tu mesmo, Senhor, faça-me ter contigo sobre as águas. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas, sim ou não? Mas a tempestade tinha acabado. Mas tudo estava sob É sobre isso. A tempestade talvez não acabe de hoje para amanhã, mas Deus vai te colocar em uma posição que você tenha controle, até que Ele venha e te dê vitória total e absoluta sobre isso que você está vivendo. Prosseguindo, olha que coisa linda, irmãos. Olha, preste atenção nisso. Verso 20, e sucedeu que chegando eles a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre a estes olhos para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eles que estavam no meio de Samaria. Quando Eliseu conduz eles, Eliseu leva eles, sabe para onde? Para a boca do lobo. Leva eles para a capital de Israel, para Samaria. E quando eles chegam lá, Eliseu disse assim, agora está tudo dominado. Agora, Senhor, abre os olhos deles. Lá não, lá tinha que estar fechado. Agora aqui, no meu domínio, pode abrir. E quando ele ora, e Deus abriu os olhos do exército, eu fico imaginando a cena. Quem está cercado agora? Me explica aí, quem está cercado agora?
Eles começaram cercando, mas quem está cercado agora? Por favor, eu não quero ser repetitivo, mas pelo menos para 2 pessoas agora, diga aí, vai ter virada, vai ter virada. Deus vai lerebarar e recebe, vai ter virada. Por último, o que você faria nessa situação agora? Vieram contra você para te prender, só Deus sabe o que fariam com Eliseu, se iam matar, eu não sei. O que você faria agora? O rei Jorão, lembra do atribulado? Vão matar todo mundo. Eliseu disse, são teus prisioneiros de guerra? Você prendeu eles? Não. Então você não vai fazer nada disso. O texto diz, irmão, verso 23, apresentou-lhes um grande banquete, comeram e beberam. Como assim, mano? Como assim? Vieram me prender, me matar, acabar com a minha vida. Eliseu mandou preparar um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor. Banquete para o inimigo? Gênesis 50, versículo 20, quando José teve a oportunidade de ser vingado de seus irmãos. Você conhece bem a história. José disse, vocês bem tentaram o mal contra mim, mas o Senhor tornou o mal em bem, como vocês podem ver no dia de hoje. Libera perdão. Quando você não libera perdão, é como se você tomasse veneno, esperando que a outra pessoa fosse morrer. Quem vai morrer é você. Quando você perdoa, algumas coisas acontecem. Você zera o teu caixa emocional. Nem que tenha sido quando você era criança, mas você já passou por isso. Você liga para alguém para pedir perdão. A pessoa, antes de atender, você desliga, né? Você ia na casa da pessoa, apertava a campainha, quando a pessoa chegava, você saia correndo. Não, eu que estou certo, deixa isso para lá. Aí um belo dia você via a pessoa e chegava lá, fulano, me perdoa por conta disso, disso assim, tá bom, tchau. E você foi embora. Quando você virou a esquina, você sentiu um alívio, não foi? Por quê? Porque quando você perdoa, você zera o seu caixa emocional. O segredo está em liberar perdão. Pastor, mas é difícil. Quem disse que é fácil? Amar, perdoar, está no domínio da minha vontade. E eu te provo. Jesus disse que eu tinha que amar os meus. Como é que eu vou acordar num belo dia, querido, de inverno, amando aquele desgraçado que falou mal da minha filha, da minha vida? Então amar é decisão da minha vontade. Espírito Santo, eu decidi, agora é contigo, você me ajuda. E botou banquete para o inimigo? Eu posso profetizar? Para uma pessoa que disse amém, eu posso profetizar? Para os 7 ou 8, eu posso profetizar? Você vai botar banquete para essa gente. Quem disse que você não ia ser ninguém nessa vida? Eles apostaram que você não ia chegar longe, se levantaram contra a tua casa, contra a tua família. Não, mas você vai botar lagosta para eles comerem, picanha, aquela argentina, aquela bonita, você vai fazer isso? Vai, pastor. E mais o que? O texto diz que Eliseu mandou preparar um banquete, comer e beberam, e os despediu. Está perdoado, está de barriguinha cheia, agora é você lá e eu aqui. E aqui eu termino. E o texto diz que depois desse ato, depois dessa atitude, parte B do versículo 23. Eu só vou falar se você ficar de pé. Você fica de pé? Vai lá. Aqui, o texto diz: e não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel. E não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel. Pela terceira vez, e não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel. Já que está aqui pela terceira vez, e não entraram mais tropas de Círios.
Israel teve muitos outros inimigos, mas quanto aos sírios, não entraram umas tropas de sírios na terra de Israel. Outras lutas virão, é de batalhas que se faz a vida. Outras guerras virão, mas estas que você está vivendo hoje, diga nunca mais. Eu não estou falando para você falar porque eu acho bonito, não é isso não. Você está dizendo para o universo, você está liberando palavra profética para o diabo ouvir, para o céu ouvir, para os anjos ouvir, para o mundo espiritual ouvir. Esses problemas que você está vivendo, nunca, após mim, nunca, não, nunca mais. Eu não sei o que é que tem feito você perder o sono. Eu não sei o que é que talvez tenha roubado a tua paz. Mas Deus não dá meia vitória, Deus não dá meia bênção, Deus não dá meia cura, meio milagre. Esses testemunhos aí eu não gosto não. Quando Deus dá vitória, Ele dá vitória total e absoluta. E nunca mais. Eu posso orar pela sua família, pela sua casa. Eu gosto desse nome, né? Igreja Batista Nova Aliança, né? Aliança fala de pacto, né? Que Jesus fez com você na cruz. Quem sabe você está aqui hoje pela primeira vez, eu não sei. Você já viu que às vezes você tem aquela sensação de que algo está incompleto? De que algo falta? Um vazio existencial. É porque todo homem nasce com 3 vazios: vazio de pai, vazio de mãe, vazio de Deus. O vazio de pai pode ser preenchido por um padrasto, por um tio, por um irmão mais velho. O vazio de mãe pode ser preenchido por uma avó, até por uma vizinha. Mas e o vazio de Deus? Quem pode preencher esse vazio? Só Deus pode preencher esse vazio. Então o que você precisa, querido, dinheiro não pode comprar, banco não pode oferecer, farmácia não vende, a Pfizer não fabricou ainda em vacina. Porque o que você precisa, só o céu pode liberar sobre a sua vida. Eu não estou te convidando para uma religião. Você não precisa de mais uma nova religião. Não estou te convidando para a igreja batista. Não, pastor, não. Pensei que tivesse, não. Eu estou te convidando para você ter a experiência de ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pastor, você não sabe as coisas que eu já fiz. Jesus não quer me aceitar, não. Ih, rapaz, aí é que ele gosta. Ele é especialista nisso, ao ponto dele dizer que o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele disse que os sãos não necessitam de médico, mas os doentes. Ele veio para nós, ele veio para você. Eu quero orar por você que quer ter essa experiência com Jesus. Permitir que Jesus entre no seu coração, na sua vida. Não é sobre religião, não é sobre igreja, é sobre Deus, é isso. Quem sabe você está aqui hoje afastado do Evangelho. Quem imaginaria que hoje, final de Copa do Mundo, você estaria aqui? Tanto lugar para você estar. Olha onde você veio. O Espírito Santo trouxe você aqui. E eu quero orar por você. Você quer entregar a sua vida a Cristo ou quer voltar para Jesus? Eu quero orar. Pastor, o que eu tenho que fazer? Já estou decidido. Peça licença onde você está. Peça ajuda. Vem até o altar, porque eu quero orar por você. Quem sabe você foi um instrumento de Deus para trazer essa pessoa aqui.
Seja mais uma vez instrumento de Deus para a vida dela. Você já foi um instrumento para trazê-la? Seja mais uma vez instrumento de Deus para a vida dela. Diga: se você quiser, eu vou até o altar com você. Faça isso. Enquanto nós louvamos ao Senhor por alguns segundos, um minutinho, eu quero orar pela sua vida. Vem para Jesus. A igreja aplauda ao Senhor. Venha para Cristo. Venha para Cristo. Aonde está você? É a noite de salvação. Jesus te ama. Eu não quero orar. Pastor, eu não estou bem espiritualmente. Não, vai, faz um concerto com Jesus, pede perdão. Eu quero orar por você que está afastado. Eu quero orar por você que quer entregar a sua vida a Jesus. Aonde está você? Porque o que Deus tem para fazer na sua família, Ele quer começar pela sua vida. Por mais uns segundos. Aquele que acalma o vento, aquele que acalma o mar. Glória a Deus. Tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Deus que deu um mistério faz pão de frio. É o mesmo que derramou contigo. Um caminho aberto pelas águas, mas muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto Deus neste lugar. Aleluia. Estenda as mãos para cá, igreja. Senhor, aqui estão estas vidas que se chegam no teu altar. Senhor, faz aquilo que o homem não pode fazer. Senhor, entra com o teu poder nesses corações. Desfaz toda angústia. Preenche todo vazio. Se havia algum pacto do passado que os prendia, que seja desfeito agora pelo poder que há no nome de Jesus, o teu Filho. Fecha a sepultura. Contraria diagnósticos. Nós declaramos paz e vida sobre o lar deles. Também quero interceder pelos crentes desta igreja, Senhor. As ovelhas que tu trouxeste até este culto, elas são tuas. Senhor, abençoa os teus filhos. Essa semana que vai se iniciar, muitos precisam tomar decisões. Da sabedoria aos teus filhos para tomarem estas decisões, Senhor. Guarda os pés deles da queda, livra a alma deles do laço. Eu te oro e assim te peço, no nome bendito, santo e poderoso de Jesus Cristo, teu Filho, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento.
Deus. Foi abençoado hoje? Abençoado? Foi abençoado? Tá bom, nós vamos levantar uma oferta de gratidão ao pastor hoje pela vida dele, amém? Acredita que isso é bênção para a sua vida. Toda vez que você abençoa um profeta, você saca do milagre da unção dele para você. Traz o gasofilaço para mim. Pessoal, me ajuda aí, Marlene, rapidinho. Vai cantar um hino de oportunidade agora. Eu queria orar por esse momento, por você que vai ofertar. Eu não sei como é que está a sua vida, mas eu queria dizer que Deus quer abençoar a sua vida nesse momento final. Amém? Você acha que faz parte disso também? Coloca pra gente Pix aqui, ó. Amém? Aguarda um pouquinho, gente, não sai não. Marlene, pessoal, o culto não acabou não. Calma um pouquinho agora aí. Amém? Amém? Esse momento agora, de repente, você selar o seu milagre e você não sabe. Amém? Glória a Deus. Ninguém está cobrando nada, não sei de nada. É você e Deus agora. Você quer que o céu abra sobre a sua vida? Você vai vir ao altar, vai abençoar. E que Deus multiplique. Eu quero declarar Efésios 3:20. Ele vai fazer infinitamente mais do que você tem pedido, do que você tem pensado, pelo poder que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Arlen, ora pelas ofertas e abençoe quem ofertou. Deus abençoe uma semana de sucesso, de paz, de milagre em nome de Jesus. Senhor, por aqueles que semearam na sua casa, no teu reino. Abençoe a vida do pastor, leve ele em paz, prospere e abra portas e janelas dos céus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.